Fala pessoal, tô chegando com um vídeo que talvez seja o melhor da história do canal do motorsport.com aqui no YouTube. Se não é o melhor, é top 3. Eu não vou nem me estender. Entrevista muito bacana com o Tony Kanaan, piloto vencedor nos Estados Unidos, um grande cara que revelou uma história da gratidão que tem a Nelson Piquet e Ayrton Senna. Os dois foram determinantes na carreira de Tony Kanaan. Eu vou apresentar esse depoimento, mas antes peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e faça um convite também, o podcast do motorsport.com no Spotify. Digite motorsport.com Brasil e grandes debates com ótimos convidados para vocês. Agora sim, o depoimento emocionante. Ele se emocionou, eu me emocionei e tenho certeza que você também vai se emocionar. Essa história começa, infelizmente, no leito de morte do pai do Tony. Uma história muito bonita de superação e nesse momento difícil que a gente passa, vale a pena acompanhar com detalhes. Vai até o fim, porque vale a pena. Meu pai ficou doente 4 anos, eu tenho uma irmã mais nova, 3 anos e meio mais nova do que eu, e a minha mãe. Meu pai, um libanês, eu não tenho esse nariz porque eu sou feio só, ele veio de uma origem que não deixava a mulher trabalhar, a mulher minha tem que cuidar dos filhos, super machista, aquela coisa de 60, 70, 80 anos atrás. E então a gente se deparou, me deu uma responsabilidade, antes de morrer ele me chamou lá no hospital na quinta-feira à noite. Ele estava super lúcido, eu acho que foi, na minha opinião, ele foi um cara que ele não é que ele desistiu, mas ele falou, cansei. Ele lutou contra um câncer durante 4 anos, sendo que tinham dado para ele 3 meses de vida, e uma hora ele falou, chega, e eu entendo. Mas ele colocou uma responsabilidade em cima de mim muito grande, porque ele chegou para mim naquela noite e falou, olha, tem 2 coisas que eu quero que você nunca pare de fazer, cuidar da sua família e correr de carro. Você promete para mim? Eu falei, claro, pai. Lógico que eu não pensei que ele iria falecer naquela noite. E acordei na sexta-feira de manhã com esse pepino na mão, entendeu? Então, assim, em termos de maturidade, cara, não tinha opção, né? Aí é aquela coisa, desiste ou mantém a promessa. Meu pai era um cara que, para mim, ele era o meu herói, como eu acho que, eu espero que a maioria das pessoas tenha o pai como herói. Eu sei que existem casos diferentes, mas enfim, o meu era o meu herói. Então eu falei, não, cara, eu tenho que ir. Eu levantei, minha mãe estava em casa, eu falei, não, mãe, eu vou para a pista. Ela falou, não, eu sei, porque ele já estava delirando me contou um pouco antes dele falecer, ela estava do lado dele, a única coisa que ele falava, fala pro Tony, não esqueceu que ele me prometeu, enfim. E aí, cara, aquele fim de semana eu ganhei a corrida, super legal, tipo, fim de semana super difícil. Na época, eu acho assim, a gente também assimila as coisas um pouco mais fáceis quando a gente vive menos, né? Quando você é muito jovem, ainda hoje, se acontecesse isso, eu não ia conseguir sair da cama, né? A experiência faz com que nós, ou os calos da vida, a gente fique mais emotivo, enfim. Fui ganhar a corrida, dei o troféu para minha mãe, esse troféu está até hoje na casa da minha mãe, no lugar super especial. E a partir daí foi a batalha, cara, porque a minha mãe teve que trabalhar, a gente perdeu tudo, a gente não tinha grana, a minha mãe tentando realmente manter um status que a gente tinha, gastou todas as economias durante 6, 7 meses, estava tudo ótimo, porque a nossa vida não mudou. Isso foi um erro também, e aí a realidade bateu. E quando bateu, não tinha muita opção, as pessoas sabiam, eu falei, é isso que eu quero fazer, parei de estudar. Eu não tenho o 2º grau completo, eu parei de estudar na 8ª série, porque eu tive que trabalhar. Fui trabalhar na fábrica de kart, fui trabalhar na Mini para ter os equipamentos de graça. O Maurão, que é um mecânico de kart até hoje, super famoso, foi mecânico do Senna, e o Magrão, que era um outro cara, trabalhavam de graça para mim, porque eu ganhava corrida, e isso chamava outros pais de piloto e clientes, porque sabia que a equipe era boa. E aí fui tocando assim, cara, aí com a ajuda do Rubinho, do Rubão, do Geraldo Rodrigues, pessoal que está envolvido no automobilismo conhece, fui do Nelson Piquet, o Ayrton Senna me ajudou, todo mundo. Existe uma... Mas por quê? Eu acho que isso tudo não é porque eu sou só um cara de sorte. Eu acho que isso, eles viram a minha vontade. Eles viram que era aquilo que eu queria. Então, aí, depois da 2ª corrida, a realidade caiu e falei, bom, essa é a opção, eu vou viver do automobilismo. Aí a pergunta era, e se não der certo? Eu não tenho essa opção. Essa opção nunca passou na minha cabeça. Não tem, não deu certo.
vai dar certo. Se não deu certo eu correr de Fórmula 1, ok. Mas eu vou viver do automobilismo. De alguma maneira, é isso que eu vou fazer. Tanto que eu larguei os estudos, que é uma coisa que literalmente, ou não é uma coisa certa de se fazer, mas eu não tinha muita opção, na verdade. E foi assim. Aí cheguei onde eu cheguei. Hoje em dia, graças a Deus, um sacrifício de muita gente, mas eu tive que crescer. Eu não tive opção. Foi aquela coisa que... Eu acho que, se eu parar para pensar, foi até bom, porque quando você tem opção, você ainda pode até ficar dividido. Eu não tinha opção. Ô, Tony, você citou alguns nomes. Tinha uma pergunta que eu tinha separado, porque você já fez a TBT da foto sua com o Ayrton de uma corrida de kart, que, se não me engano, você ganha, ele é segundo e tal. Exato. Então, só que daí você citou o Nelson Piquet, que eu confesso que eu fiquei surpreso. Então, eu queria fazer a pergunta assim: descreve aquela corrida, como foi aquela corrida e tal, e qual é o contexto do Nelson na sua trajetória? Bom, cara, é o seguinte. Duas histórias completamente loucas e de dois heróis que, para mim, são dois heróis do automobilismo. Então, assim, um cara como eu, que era um moleque que não tinha nada, que ninguém sabia, eu não tenho... a gente não tinha um histórico de automobilismo, tá certo? O Christian, enfim. História da Fazenda. Geraldo Rodrigues me liga e fala assim, inauguração da Fazenda do Senna, eu tenho um convite a mais, vem comigo. Pô, Fazenda do Senna, bora. Tem uma pista de kart lá, traz seu capacete, vai saber que alguém te deixa dar uma volta. Peguei minha malinha, entrei no carro, chegamos lá, eu não era convidado para correr, eu estava lá convidado de convidar aquelas coisas, eu tenho um convite a mais, vamos. E aí sobrou um kart na hora lá, sentei no kart, fiz a pole na hora da classificação lá, o Ayrton chega e fala, mas quem é esse cara? Aí, o Tony, conversamos, lógico, super simpático. Na hora da largada ele falou assim, mas é o seguinte, nós vamos inverter o grid, o primeiro larga em último, o último larga em primeiro e vice-versa. Peraí, definiram isso depois do treino? Acabou a classificação, a hora que a gente estava no grid, ele chega no grid e fala assim, você para trás, você para frente. Tem gente que eu não sei onde estão essas imagens que eu tenho, mas tem ele no grid falando, você lá para trás, você. Aí chama o Maurício Gugelmin de bolacha, porque o Maurício estava meio gordinho já na época. Bolacha, vai lá para frente. E Moreno, enfim, um monte de gente. Estou lá sentado em último. Até então, o Ayrton na época ele deu uma volta de pace car, liderando o grupo todo. Eu não tinha ideia que ele ia correr, ninguém sabia também. Quando acabou essa volta de apresentação que ele deu com o pace car, que era uma promoção para um patrocinador dele da Chevrolet, a época do Cadete, lembra o Cadete e tal? Porra! Então eles fizeram essa promoção, mó jabazão e tal. Ele falou, uma volta de pace car, mais uma volta e vai largar. Beleza, o pace car saiu, eu tô lá concentrado, porque moleque, eu tinha, sei lá, era 91. Eu já corria de carro, mas eu ainda andava de kart. Eu vou ganhar esse negócio aqui, tá brincando? Tô lá, bam, para largar. Olho pro lado, quem tá do meu lado? Largando. Montou no kart. Meu coração aqui. Mas ao mesmo tempo falou, não, esse cara, ele não vai ganhar de mim. Ele não vai ganhar de mim. A gente largou. Eu pulei pra frente, porque ele tava em último, né? Eu em penúltimo, literalmente, porque ele veio. Bum! Viemos, passamos todo mundo. Ele não me passou nenhuma vez. Tomava uma medalha em primeiro e em segundo. Eu tenho uma foto no pódio, que eu não acho que muita gente tem essa foto, de verdade. E aí, quando acabou essa corrida, ele falou assim para mim, cara, você tem um talento gigantesco. Se um dia você precisar de alguma coisa, a não ser dinheiro, pode me procurar. Morreu aí. 91. Em 93, em janeiro de 93, eu estou no kartódromo, aí no Brasil, Interlagos, eu dava aula de kart, na terça-feira, terças e quintas. Era uma quinta-feira, gente, eu sou mais velhinho, então não existia celular. Era assim, você está na pista, tem a padaria, aí tem a Araçá lá que é o preparador, aí tem a oficina, é tudo ali, tudo perto. Para quem já foi para Interlagos, as oficinas são tudo em volta, tal. Desce um cara da Araçá, que era o Noio Gera, preparava meus motores, e falou assim, Tony, ligaram para você, você precisa subir e atender o telefone. Eu falei, gente, estou trabalhando. Não, é o Nelson Piquet no telefone. Falei, falou. E eu ainda sou um cara que eu sou um tirador de sarro, eu falei, tem alguém me enchendo o saco. Subi lá. Alô?
Oi, Tony, é o Nelson. Ah, tá bom, vai encher o saco. Quem é? Mas eu tenho que trabalhar. É o Nelson. Ok. Seguinte, você precisa ir para a Itália hoje. Hã? Por exemplo, por que não? Porque tem um chefe de equipe da Itália me ligou pedindo que sabe que brasileiro é rápido e me perguntou de um piloto brasileiro bom. E eu pensei em você. Eu estava sem emprego na época, eu estava trabalhando de kart, ganhando a vida trabalhando de kart. Eu não tinha o que correr ainda em 93. Mas você precisa ir para lá hoje. Eu falei, não, às 4 horas da tarde. Não, tem um voo 11 horas. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Bom, enfim. Para não ficar aqui, porque nós vamos contar essa história, vai demorar 45 minutos. Não, mas pode ficar à vontade. Ligo pro Rubinho, o Rubão fala, tio, ferrou, cara. Não, vamos. Pegaram, chamaram ligaram para a agência de viagem, compraram a passagem para mim, mas, pô, mas eu não falo italiano, não sei falar, vai alguém com ele, pegar o Paternostro, Luiz Gustavo Paternostro, que corria de carro, falou, não, eu vou com você. Pegamos um avião, quinta-noite, arrumei minha mala, falei pra minha mãe, tô indo pra Itália, minha mãe, porque eu já era super independente na época. Não, mas eu volto domingo, quinta-feira, eu volto domingo. Ok. Pegamos um avião, 12 horas, desço na Itália, tem um cara de terno e gravata me esperando, me bota dentro de uma BMW M5, que eu achava que era uma nave espacial, me leva pra pista, a gente chega na pista, ó, põe o macacão que vamos testar. Que pista? Em Misano. Eu falei, mas gente, pera, eu acabei de voar 14 horas. Eu saí da pista, tomei um banho, fui para o aeroporto, que já tinha começado o meu dia, enfim. Tinham 4 pilotos testando, eram 3 italianos e eu. Eles já tinham testado o dia anterior. Eles me colocaram no carro, sentei no carro. Tá boa a posição? Tá, não tinha banco, aquelas coisas, vai do jeito que tá. Dei 6 voltas, me chamaram pro box, aí o cara falou, pode sair. Eu falei, fiz cagada, né? Aí eu saí do carro, ele me chamaram no caminhão, a gente entrou no caminhão, eu e o Pater, não entendia nada de italiano, não sabia falar uma palavra. O cara falou, botou um papel na minha frente assim, ó, falou, ó, tá aqui. Contrato, a gente quer te contratar durante 2 anos. Eu falei, e a gente vai te pagar um salário. Então eu falei, mas gente, eu não tenho onde morar, não tenho carro, não tenho nada. Não. A gente tem lá, a oficina tem uns quartos dentro da oficina, com cama, com tudo. Você mora lá na oficina, carro a gente não vai te dar, mas a gente vai te pagar. Na época era 500 mil liras, tipo $500 vai por mês, mas eu não tinha gasto nenhum. E eu não voltei mais. Fiquei 6 meses na Itália, nos primeiros 6 meses, quer dizer, eu saí de casa uma quinta-feira com uma mala, com, sei lá, uma dúzia de roupas, para passar o fim de semana. E voltei 6 meses depois. Mas aí comecei a correr lá, era para fazer o campeonato de Fórmula 3 italiana. Depois da primeira corrida, a equipe brigou com a Federação Italiana, a Federação baniu os caras do campeonato italiano aquele ano. Vou lá eu perder emprego de novo, morando na oficina. Eu tinha lá um colchão no chão, uma bicama no chão, na sala do meu chefe. Ele chegava de manhã, eu levantava, arrumava minha cama, ele trabalhava de noite, os caras trancavam a oficina, eu dormia lá. O meu chefe era um cara super boa gente e sabia do meu talento e do meu esforço. Quando a equipe dele não pôde correr o campeonato italiano, ele ligou para um amigo dele para eu fazer um campeonato de Fórmula Opel, que era a antiga Fórmula Chevrolet aí no Brasil. Uhum. E essas corridas eram preliminares da Fórmula 1. O cara da equipe que ele ligou falou assim, olha, eu tenho um carro que o piloto me deu uma grana, é um piloto ricaço, pagou, não gostou do negócio, já está pago, eu tenho para fazer 3 corridas. Eram rodadas duplas, então na verdade eram 6 corridas. E a última corrida era em Hockenheim, na Alemanha. Eu vou dar para o Tony, beleza. Eu já tinha tido 5 corridas quando eu entrei para essa equipe. Eu fiz, na verdade, Hockenheim era a quinta e a sexta corrida. Eu cheguei na quinta corrida em quinto no campeonato, sendo que eu tinha perdido 5 corridas. Mas a equipe não tinha dinheiro, eu não ia continuar. Estou em Hockenheim, faço a pole. As corridas da Fórmula Opel eram preliminares da Fórmula 1. Então a gente corria no sábado e no domingo, 2 horas antes do Grande Prêmio. 2 horas antes. Isso 93? 93. Pô, então o Senna estava lá. Pô, estava lá. Beleza. O Rubinho estava lá. Uhum. Né? Aí o Rubão, eu tinha os patrocinadorzinhos que me davam uma grana, que eu ajudava a sustentar minha mãe, a Arisco me deu uma ajuda,
Mas isso tudo não pagava nada a equipe tinha equipe, mas e a gente não tinha grana para correr o resto do ano. O Geraldo fala assim para mim, ó, vamos, o Senna tá aqui, eu falei que você estava aqui, ele quer te ver, vamos lá no motorhome da McLaren. Chegou lá, aquelas portas de ar, aqueles negócios que abrem, que eu falo assim, eu tô na nave espacial, chegou, eu tava na NASA. A gente senta, o Ayrton fala, e aí, meu, como é que tá? Eu falei, puta, legal, pô, que bom te ver e tal. Eu tô correndo, fiz a pole. Ele falou, não, eu vi, pô, você vai largar em primeiro, que legal. E as coisas, como é que estão? Eu falei, o que acontece, esse é meu último fim de semana de corrida, eu não vou correr mais, porque a equipe não tem grana, e é isso. Ele falou, tá, entendi. Bom, beleza, que bom, tchau, 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 nos vemos, um abraço. Voltei pro caminhão da equipe. Da meia hora, batem na porta do caminhão lá, a gente tem os caminhões da equipe, tem um escritório lá dentro. A gente abre o dono da equipe, a gente estava todo mundo conversando lá dentro da salinha, abre a porta, o dono da minha equipe. Quem é? Senna. Abre a porta, ele se apresenta como se ele precisasse. Oi, tudo bem? Sou Ayrton Senna. A gente senta, ele fala, não, eu vim falar oi pro Tony, vim conversar com você, com o dono da minha equipe. Ele falou, eu tenho que ir embora, mas eu vim falar uma coisa super rápida. Eu venho aqui dizer para você que esse menino que você contratou, ele é melhor que eu, ele guia mais que eu. Eu só vou te falar isso. E eu acho que você devia fazer uma forcinha para ele continuar na sua equipe, que eu acho que ele vai trazer muitas vitórias para você. Virou as costas e foi embora. Eu garanti meu emprego nos meus próximos 3 anos na Itália, por causa de 2 palavras do cara. Então, quando eu conto essa história, é difícil de eu não me emocionar, porque é um cara que... Você imagina os meus 2 ídolos, tá certo? Um me colocou na Itália e o outro me fez ficar. Então, sei lá, é uma coisa que eu olho para cima e falo assim, o que eu fiz, né, para merecer? Eu acho que é uma coisa que eu sou super agradecido, porque você já ter um ídolo é uma coisa super legal. Você conhecer o seu ídolo é mais legal ainda. Você ter uma amizade com o seu ídolo é uma coisa que é inimaginável, e aí você ter 2 caras que são hoje da minha geração, lógico que existiu o Emerson, José Carlos Passos, mas da minha geração, que eu vivi, e os 2 me colocaram onde eu tô, e com palavras, gente, não colocaram dinheiro, não fizeram, não precisam fazer. Por isso que hoje, até hoje, eu tenho uma gratidão muito grande por tudo e por todos, e eu tenho uma obrigação comigo mesmo, uma promessa minha. Eu sempre tento e estou tentando ajudar alguém dentro do automobilismo, porque eu acho que eu sou uma prova viva dessa história. E essa foi a história. Pô, Tony, você falou que você se emociona, eu tenho certeza que tá todo mundo comentando, e eu me emocionei, porque assim, essa é uma história, as pessoas quando olham, você sabe, a gente vem de um país muito complicado, as pessoas em geral, todos, e não é só classe baixa, classe média, todo mundo fudido, e assim, quando o cara olha o vencedor de Indianápolis, o campeão na Indy, não cria um link. O cara, qualquer pessoa, mesmo que o cara queira ser dentista, o cara quer ser médico, o cara quer ser qualquer coisa, ele olha e fala, pô, eu não posso estar lá, porque ele tem algum talento. Mas quando você conta uma história dessa, você conta a história do cara que estava ali trabalhando de mecânico, o cara que perdeu o pai, como tanta gente perdeu, e ela é muito emocionante, cara. Eu confesso que eu não conhecia essa história com... Eu já tinha ouvido falar. Eu tento não contar muito essa história, porque é uma coisa super pessoal, é uma coisa que eu guardo muito perto do meu coração. Assim, histórias que eu tenho com o Galvão Bueno, por exemplo, que me chamava de... Ele tem um apelido que só o Galvão me chama. Coisas que eu vivi perto do meu ídolo, dos ídolos, que é um cara que é outro ícone da Fórmula 1. Assim, eu tive oportunidades na vida que, é lógico que eu lutei, ninguém sabe, é aquela coisa que você falou. Hoje, por exemplo, eu te falo... a gente anunciou que eu estou voltando a correr com o meu carro do 7-Eleven esse fim de semana, que é um carro que eu ganhei tudo e tal. E é a minha última, a minha temporada esse ano a gente está chamando de TK Last Lap, né? Tony Kanaan, a última volta de Tony Kanaan. Mas hoje, por exemplo, entrou um cara lá e fez um comentário numa das fotos minhas que falou assim, mas estava mais do que na hora, que você faz tempo que você não faz nada. É aquelas coisas que você fala, ok, vou falar o quê para o cara? Ninguém sabe o que a gente passou. Então, assim, esse tipo de história, como a gente envolve muita gente muito famosa, às vezes parece, se você contar, que você está querendo um pouco de atenção, você está querendo contar vantagem, entendeu? Eu conto super pouco, porque realmente são momentos muito especiais para mim, e são momentos que eu gosto de compartilhar com amigos, e isso não quer dizer que eu não deixei de compartilhar com vocês, mas eu tento evitar, porque às vezes...
as pessoas interpretam mal. Não, eu agradeço a contar e acho que vem num momento muito oportuno, por tudo que todo mundo está passando nesse momento, de uma história inspiradora. Claro que esse momento pegou todo mundo, mas momentos difíceis pegam, sempre pegaram isoladamente, famílias e tal. Uma história muito bonita. Eu estou vendo aqui muita gente comentando. Até me fez pensar numa coisa, Tony. Todo mundo te conhece muito simples, até hoje. Como foi manter essa simplicidade? Porque assim, você se ferrou, aí você, pô, capinou, mas aí é surreal isso, assim, é surreal, você tá lá, entra o Senna e fala, esse cara é melhor que eu, puta que eu... Tem gente que se apodera disso e começa, como é que você... Foi natural ou houve pessoas que falavam, moleque, põe o pé no chão, ó, tapa na cara? Não, Como é que cara, foi? eu acho assim, eu sempre fui super pé no chão pelas pancadas que eu tomei da vida. Eu sou um cara de uma família super simples, a gente veio do nada, então eu nunca deixei de faltar às minhas origens. Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa, o que eu não gostaria que essa pessoa passasse. Então, tomei porrada com o Geraldo, o tio Rubens. O tio Rubens é um pai para mim, o Rubão, para mim, é um cara que me ajudou a vida inteira. O Rubinho é meu irmão. Tomei porrada, lógico, não sou perfeito, mas ao mesmo tempo eu sempre tomei muito cuidado em não deixar subir na cabeça. É muito fácil, cara. A gente tem uma vida que, depois que isso deslancha, é muito fácil de você se perder, porque as coisas vêm muito fáceis, entendeu? As coisas acontecem muito fáceis. Eu tenho uma dificuldade hoje muito grande em educar os meus filhos para que isso não aconteça com eles, porque eles são os meus filhos, entendeu? Você chega num lugar, num restaurante que está lotado, e você não espera. Não, mas para mim isso está errado, erradíssimo, erradíssimo. Não estou dizendo que eu nunca usufruí dessa história e as pessoas querem fazer porque, infelizmente, é a lei natural das coisas, porque isso é um mundo que a gente vive. Mas eu tenho uma briga constante comigo mesmo, de uma maneira legal, de não passar isso para os meus filhos. Nós não somos ninguém. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que o cara que coleta o lixo aqui de casa. Então eu trato todo mundo igual. Isso é uma coisa que eu sempre, para quem me conhece, você sabe, porque você acompanha minha carreira já há algum tempo. Minha relação com eu nunca tive um problema com nenhum jornalista, você sabe disso, porque eu trato as pessoas do jeito que eu gosto de ser tratado. Então, para mim, eu não tive muita dificuldade com isso, porque eu comi, não dá nem para falar, porque eu não quero falar palavrão, mas comi o pão que o diabo amassou por muito tempo, então eu dou muito valor a tudo que eu tenho. É lógico que às vezes tem sempre um babaca ou outro que vai falar uma besteira, você nunca vai agradar 100% todas as pessoas, mas isso faz parte da vida. E você não vai acertar todas as vezes também. Então, assim, na maioria das vezes eu tento me colocar no lugar das pessoas, mas né, numa época, hoje eu sou um cara que eu tenho 45 anos de idade, eu vejo as coisas bem mais diferentes do que eu via quando eu tinha 20. Porque aí é aquela coisa. Foi difícil mesmo eu colocar na minha cabeça que esses caras todos falando isso e eu não falar, pô, eu sou o cara, entendeu? Mas ao mesmo tempo a vida continuou me dando porrada. Eu não fui. Não é que eu virei o cara e aí. Não, aí perdeu o emprego. Agora você vai ter que ir lá para os Estados Unidos sem falar inglês e você vai ter que fazer um teste. São 10 pilotos e vão escolher 2. Não, mas peraí, eu sou o Tony Kanaan. O Senna falou que eu sou o pica das galáxias, o Piquet. Não interessa, amigão. Ou você vai virar mais rápido, ou então você vai voltar para casa lavar prato. Então, assim, a vida também não me deixou muito me achar, entendeu? Eu até acho. Pau! Entendeu? Então, assim, eu acho. Outro dia me falaram uma coisa que me fez pensar. Eu estava conversando com o Benito, que trabalha comigo. O Benito falou assim: olha, infelizmente ou felizmente, isso aí eu já não sei se é bom ou ruim, mas eu funciono melhor num momento de dificuldade. Eu consigo ter uma performance melhor quando as coisas estão indo mal do que quando as coisas estão indo bem. Aí minha resposta para ele, eu falei, eu concordo com você, mas na verdade, por quê? Porque a minha vida foi assim. A minha vida foi plena de dificuldades e eu tive que lutar. Então, é alguma coisa lá dentro que o botão que liga e fala, eu não posso o cacete, agora que eu vou fazer. Então, em relação à sua pergunta, na verdade, eu nunca subiu na cabeça, porque quando chegou um pouco lá, alguma porrada eu tomava, entendeu? Cheguei aqui em Indianápolis,
12 vezes, liderei o maior número de votos, nunca ganhei nenhuma vez. Então não tinha nem como eu me achar. Falar, eu sou bom aqui, você é bom, mas você nunca ganhou, amigão. Quando você não ganhar, você não pode falar nada. Então, assim, eu tento ser sempre o mais simples possível, digamos assim. Aí o depoimento especialíssimo do Tony Canaan. Que sujeito, que cara o Tony Canaan e que vencedor por tudo que fez dentro e fora das pistas. Tá legal? Em breve mais uma história para você. Se inscreva no canal, ative as notificações, espalhe para os amigos e construa esse espaço aqui no YouTube conosco. Um abraço e até a próxima.